Hoje, no nosso quadro Conhecendo o Profissional, nós vamos entrevistar o psicólogo Altieres Edemar Frei, que atua na área da psicologia da saúde, no CAPS Álcool e Drogas, e é mestrando em psicologia clínica pelo Núcleo de Subjetividade da PUC de São Paulo. Olá, Altieres, tudo bem com você? Olá, Larissa, tudo bem? Tudo bem. Altieres, a gente queria saber um pouquinho sobre há quanto tempo você trabalha no CAPS, para começar? Bom, eu trabalho em Centro de Atenção Psicossocial há aproximadamente 4 anos, sendo que nesse CAPS Álcool e Drogas que eu trabalho, que é o CAPS AD Santana, há aproximadamente 4 meses. E quais são as atividades que você desenvolve nesse CAPS, no álcool e drogas? Bom, as atividades envolvem desde a triagem, a recepção do usuário que procura o serviço, seja por demanda espontânea, seja encaminhada de outras instituições de saúde, ou mesmo egressos de internação psiquiátrica. Além do acompanhamento individual em psicoterapia, além de psicoterapia em grupo, o CAPS também promove atenção psicossocial por intermédio de oficinas, que podem ser oficinas expressivas, oficinas artísticas ou mesmo grupos fechados. Há também apoio aos familiares e o papel do CAPS na saúde pública também passa por pensar um pouco sobre a organização do serviço, o contexto micro e macro político que a saúde mental está inserida. É uma atividade bem bacana, envolve então um conjunto aí de atividades que atingem diversas áreas do desenvolvimento psicológico do ser humano, então. É verdade. Eu acho que atuar na saúde pública passa por exercer o trabalho que o psicólogo exerce normalmente, filiado aos compromissos éticos, aos compromissos da corrente teórica a qual ele sente uma afinidade. Mas também passa por questões que envolvem situações de todo um contexto social. A gente comenta que trabalhar na saúde pública é também ser psicólogo, mas é ser algo a mais. Esse algo a mais na medida em que você compõe uma equipe multiprofissional, você está atento também a outros saberes, outras questões que atravessam o cotidiano do profissional e da prática terapêutica em si. Até porque são diversas atividades e diversas situações bem particulares, né? Claro, numa clínica, por exemplo, um profissional que trabalha com a psicanálise, ele pode ter o seu setting, o seu contorno terapêutico ali muito bem estabelecido. Alguns psicanalistas, por exemplo, nutrem o costume de ter pouco contato com seus clientes fora do set terapêutico. Quem trabalha na saúde pública, por exemplo, deve estar despido desses conceitos, uma vez que você está sempre sendo atravessado por encontros, por intercorrências, por situações extremas em que essa figura do terapeuta não serve dessa forma, né? Então, é uma questão de compor uma equipe multiprofissional. Isso é um desafio o tempo todo. E você enxerga que tipos de desafios, como você mesmo trouxe, e possibilidades dentro do CAPS, álcool e drogas, dentro dessa atividade que você desenvolve no serviço público? Acho que lidar com a questão de álcool e drogas hoje é uma questão muito séria, porque nós estamos diante de uma situação nunca antes vista na história desse país. Uma situação grotesca de uma epidemia do crack que atinge, infelizmente, milhões de pessoas, milhões de famílias. Precisamos desenvolver técnicas que nunca foram desenvolvidas, porque estamos diante de uma epidemia que nunca surgiu antes. Acho que esse é o maior desafio, estar aberto para desenvolver essas novas técnicas e também conseguir uma certa mobilidade institucional em que o CAPS não seja a referência para o tratamento de álcool e drogas no Brasil, mas que as políticas públicas intersetoriais, incluindo a educação, da área do judiciário, possam fornecer subsídios para lidar com essa questão de uma forma multiprofissional, realmente. Não basta fazer o trabalho num CAPS e fora a sociedade continuar lidando como se o problema fosse só a droga, como se o problema não fosse outras questões mais complexas aí
que envolve a sociedade e o ser humano. Até porque esse é um cargo novo dentro do CAPES, do Serviço Público Brasileiro, né? E você conta um pouco disso para a gente, também enfatizando como foi o processo para você ingressar no serviço público e como surgiu o interesse de participar de concursos relacionados à área da saúde. Bom, atualmente em São Paulo, em alguns municípios também, as contratações são feitas por meio de processos seletivos. Há mais de 20 anos não há um concurso público no município de São Paulo. Por questões políticas e estruturais, a organização dos serviços de saúde são delegadas às organizações sociais de saúde. São entidades criadas aí para gerir e administrar todo o serviço, bem como a contratação dos profissionais. Há outros municípios, por sua vez, que ainda realizam concursos públicos. O meu interesse específico vem de uma afinidade ideológica, que eu acredito na questão da saúde pública como uma questão de mobilização social. Foi assim na história dos movimentos que constituíram o próprio Sistema Único de Saúde e, penso eu, deve ser assim por uma estratégia de resistência psíquica e social. E o meu processo de seleção se deu por intermédio de análise de currículo, análise da formação. Eu venho de uma formação voltada para atuar na saúde pública, com um programa de aprimoramento profissional, e também dinâmica de grupo, entrevista em grupo e entrevista individual. Entendi. Altieres, e você recentemente contribuiu com a publicação do livro Saúde Mental e Artes, Práticas, Saberes e Debates. O livro, ele fala um pouco sobre todas essas atividades que são sobre atividades artísticas que são realizadas para contribuir com o desenvolvimento psíquico do indivíduo, é isso? É isso. Esse é o livro, Saúde Mental e Arte. Ele saiu compilado por Fernanda Nocan e Paulo Amarante, que é um dos pilares, aí, uma das referências na reforma psiquiátrica no Brasil. E aqui tem artigos e textos de diversos autores que tratam como a questão da arte pode atravessar a vida do sujeito, o seu desenvolvimento psíquico, emocional, e também como a arte pode ser uma linha de força de resistência dentro do campo da saúde mental. O meu texto, em especial, é sobre as oficinas de expressão sonora, que é uma prática que eu desenvolvi com outros colegas, cito Pedro Ivian de Freitas, Fernando Martinez Toledo, Renata Monteiro Buelau, em que a gente procurava pesquisar a questão do som, a questão das sonoridades, em pacientes que tinham algum tipo de delírio ou alucinação auditiva. Em geral, nós percebíamos que as práticas envolvendo música em CAPS eram práticas até certo ponto reprodutoras de um padrão da indústria cultural. Via de regra, os pacientes eram convidados a reproduzir músicas, a cantar em karaokês, e a gente pensou que essa atividade poderia ir um pouco além disso. Estudando as práticas envolvendo música e terapia em centros de atenção psicossocial, nós chegamos à conclusão que boa parte dessas práticas apenas reproduziam o contexto que a música está inserida na indústria cultural. E pouco elas questionavam como a música chega até o sujeito, qual que é a significância do papel da canção na vida do sujeito e, principalmente, como o sujeito percebe algumas sonoridades. Começamos criando sons, oficinas expressivas livres, com instrumentos não convencionais, e depois partimos para um trabalho de pesquisa da paisagem sonora ou dos territórios sonoros. São conceitos de alguns autores que nutrem essa pesquisa. Então, por exemplo, um sujeito ele era convidado, entre outras coisas, a sentar em uma área verde, perceber todos os sons que chegavam até ele e fazer uma representação desses sons, uma cartografia sonora, portanto. Alguns desenhavam para um barulho de passarinho o desenho de um passarinho, outros desenhavam a direção de onde esse som estava vindo. Então, a partir desse estudo, a gente pôde, inclusive, ajudar a compor diagnósticos do que seria uma psicose e do que seria um transtorno momentâneo.
É um livro muito interessante, realmente, com artigos ricos e inovadores, algumas experiências inovadoras, realmente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Altieri, para terminar, muitos psicólogos e muitos estudantes de psicologia assistem à nossa web TV procurando dicas sobre como estudar e como ser bem-sucedidos em concurso público. Eu gostaria que você deixasse, então, uma dica para os nossos telespectadores. Bom, eu não sei se tem uma dica, porque, como eu disse, todas essas questões dependem muito das políticas públicas que estão vigentes. Acho que uma dica é estar atento ao quanto que a saúde pública deve e merece estar atrelada ao poder público, em primeiro lugar. Se cabe uma dica, fica aí o estudo das portarias que regulamentam a saúde mental no Brasil. Cito a Lei 10.216, ou chamada também de Lei Paulo Delgado, que fornece os parâmetros aí para a instalação de toda a reforma psiquiátrica, da deshospitalização e da constituição dos CAPs no Brasil. Cito também as portarias recentes de atenção do governo federal com relação à Política Nacional de Enfrentamento ao Crack, que podem ser encontradas em sites como o do Ministério da Saúde. E cito também sempre a leitura dos autores que são referências aí para cada corrente da psicologia, que podem nutrir tanto a prova do sujeito quanto a prática profissional que ele possa vir exercer. E boa sorte a todos os colegas. É isso aí, dicas bem interessantes que a gente dá aqui também no decorrer das edições do programa. Altieri, muito obrigada pela sua participação e parabéns por todas as contribuições que você tem dado à psicologia no Brasil. Obrigado.